Vamos falar agora um pouquinho de apneia do sono. O que é a apneia do sono? Bom, definição de apneia do sono é uma parada respiratória maior do que 10 segundos. Foi padronizado porque nós respiramos a cada 3 a 4 segundos para conforto respiratório. Se você para de respirar, e as pessoas podem fazer esse teste, pega um relógio e você, sem puxar o ar, né? E aí você aguenta mais, mas sem respiração normal, você para e tenta ver no seu relógio quanto você aguenta, quantos segundos você aguenta até ter o desconforto. Então, foi definido que acima de 10 segundos, a parada de respiração por 10 segundos é a apneia. Tá? Não uma apneia consciente, obviamente, é porque você está dormindo, mas toda vez que você tiver uma parada respiratória acima de 10 segundos, é considerado um episódio de apneia. Tá? E a apneia atrapalha a vida das pessoas por quê? Veja, está diretamente relacionado à oxigenação. Porque se você não respira, consequentemente, não há troca gasosa lá no pulmão, ao nível alveolar. Então, se você para, eu não estou falando de 10 segundos, mas já tive paciente que parou de respirar por 120 segundos. É muito tempo, né? 2 minutos. 2 minutos. Nem eu, consciente, na piscina, conseguiria 2 minutos de apneia para poder nadar. Não, no entanto, registro foi de 124 segundos. Veja, nesse período, ele para de respirar. Então, aquela reserva residual que tem no pulmão, que faz a troca com alvéolo, etc., ele para. Então, o sangue passa no pulmão sem receber oxigênio. Ele vai circular uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sem oxigenação. E o corpo entra em alerta, né? O corpo entra em alerta porque a única substância que o cérebro precisa, e que você sabe melhor do que eu, Marcelo, é oxigênio e glicose. Se falta oxigênio, seu cérebro vai sofrer de alguma forma. Não, e assim, o cérebro no sono ele está trabalhando também. Ele precisa de muito oxigênio e muita glicose sempre. É dito às pessoas que estudam o sono de que o cérebro trabalha muito mais à noite do que de dia. Quer dizer, eu concordo com isso porque é hora de você... Imagine quantas informações a gente deve receber, visual, tátil, auditivo, milhões e milhões de informações que você tem durante o dia, você tem que apagar à noite, né? Então, eu acho que é onde o cérebro trabalha mais. E quando você para de respirar, essa saturação cai. Exatamente. E isso começa a atrapalhar. O cérebro começa a falar, cadê o oxigênio? Cadê meu oxigênio? Exato. E aí o que ele faz? Ele desperta o indivíduo. Desperta o indivíduo para não morrer. Exatamente. Mas... Tem descrição, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, alguma esposa que foi com um paciente lá no consultório, eu achei que meu marido ia morrer, né? Não, sim. Justamente a esposa, eu vou adiantar um pouquinho, mas a esposa é uma parte muito importante nesse processo de apneia e ronco, porque é ela que sofre os problemas do ronco do marido, né? É ela que ouve. Então, e ela que acha que ele vai morrer. Né? Exatamente, porque assim, a angústia que a pessoa tem, eu já tive isso, vi a pessoa parar de respirar assim, dormindo, é uma angústia muito grande, muito grande. Então, você fica torcendo, será que eu vou acordar ele, chacoalhar ele para ele acordar, para respirar? Sabe? Dá vontade. Assim... E por que ocorre a apneia do sono? Quais são as principais causas da apneia do sono? Então, por definição, existem 2 tipos de apneia. Uma é obstrutiva e a outra é central. O central é bem mais complicado porque é um problema... Central, você diz, o cérebro que não manda o comando para o indivíduo respirar. Exato. Aí, as apneias centrais são graves também, mas
O mais comum é a apneia obstrutiva, porque, como eu disse no início, o ar tem seus bloqueios, né? A partir da narina, ele tem estreitamento do vestíbulo nasal, tem um desvio de septo, tem rinite alérgica hipertrófica, rinite vasomotora, tudo leva a estreitamento nasal e aí a pessoa respira pela boca. Quer dizer, então você está falando que, por exemplo, quem é alérgico, quem tem o nariz constantemente entupido, é um candidato a ter apneia do sono. É muito provável que sim. E te digo mais uma coisa, Marcelo, eu diria assim, você sabe, como neurologista, como, apesar de a respiração nasal e bucal, você vai dizer, respirando pela boca vai chegar até mais curto para o pulmão o ar, né? Ele passa por várias etapas e vai direto para... Mesma coisa você respirar pela boca e respirar pelo nariz. Então, qual é a importância de você respirar pelo nariz? Aí você, como neurologista, deve saber que existem terminações nervosas no nariz que dá uma sensação de satisfação respiratória. Olha só. Então, é importante a pessoa respirar pelo nariz. Além da filtragem do ar. Além da filtragem do ar, pelas estimulações que ele tem ao respirar pelo nariz, ele tem essa satisfação respiratória. A pessoa que respira pela boca, você já deve ter visto algumas pessoas, é incapaz de correr muito e fica sempre aquela angústia de respirar pela boca e nunca está satisfeito. Além de deformação, etc. Sim, na criança tem aquela deformação facial. Então, é isso. É importante você respirar pelo nariz para ter toda uma fisiologia do sono normalizada, por incrível que pareça. E aí passou pelo nariz, quais são as outras barreiras aí? Vamos para frente. Bom, já o nariz tem várias barreiras, né? E passando, então, o ar, imagine, passando por trás do nariz, ele desce a região palatal, encontra uma úvula muito grande, pesada, que está bloqueando aquela região atrás da boca, né? Exatamente. Então, o ar pode ter essa dificuldade, porque o palato é longo, é estreito, com uma úvula grande, e nos laterais tem uma amígdala também grande. Imagine, com tudo isso, o ar tem essa dificuldade, mas precisa passar, aí passa vibrando as estruturas e causa ronco. E pode causar apneia. Normalmente, é um dos sítios importantes, a faringe também ser o ponto de apneia. Bom, por exemplo, amígdalas grandes, a gente vê muito em pais, crianças, né? Muito. Criança pode ter apneia do sono por causa de amígdala grande? Claro. Aliás, é uma das causas mais comuns de apneia em criança, é a amígdala grande, a adenoide grande. E nada impede que a criança também tenha rinite, tá certo? Então, tem várias estruturas pelo qual o ar tem que passar, mas o culpado principal em crianças é adenoide e amígdala grande. Adenoide que são aqui as glândulas. São vegetações iguais ao uma estrutura igual das amígdalas, só que ele fica atrás do nariz, tá? Daquilo onde fica mais ou menos aquela musculatura que eu te falei, constritor superior, aí fica a adenoide ali e pode bloquear a passagem do ar. E uma criança, por exemplo, com problema crônico de adenoide, amígdala, que não dorme direito, tem um prejuízo aí no desenvolvimento, né? Então, ultimamente tem descoberto que o prejuízo que a criança tem do desenvolvimento neurológico, existem curvas que você mostra que uma criança que respira bem pelo nariz e uma criança que respira pela boca tem uma curva de desenvolvimento neurológico diferente. Diferente. Então, o que é esse gap, a diferença entre o normal e esse alterado pode significar
para a criança. O cansaço que ela, por causa do cansaço, ela pode ser hiperativa, a criança responde dessa forma. Um sono não normal, a criança ele responde com uma hiperagitação. No adulto é o contrário. No adulto você fica cansado durante o dia, meio sonolento e tal. Daquela hipersonia, aquela falta Exato. de disposição. E Mas em criança é o contrário. Falta de concentração na falta criança, de concentração, com agitação. Memória, agitação. Então, existem algumas alterações visíveis aos pais, comportamentais, tá? Por causa do sono alterado. No entanto, ele consegue, por causa do desenvolvimento neurológico, chegado aos 25 anos, ele consegue chegar mais ou menos no desenvolvimento normal. O gráfico se aproxima muito. Se iguala, mas aquela diferença que a criança teve pode representar em déficit de memória, diminuição de memória, concentração, esse tipo de coisa. Então, uma criança, por exemplo, muito agitada, porque hoje é moda fazer diagnóstico de déficit de atenção, né? Sim, sim. Então, uma criança muito agitada, a gente tem que prestar atenção como é que ela está respirando, né? Sem dúvida. Essa é uma parte muito importante na pesquisa e uma das causas dessa hiperatividade da criança e tudo mais. Falamos da boca, desce aí. Vamos lá. O que mais? Porque o conceito é que o ar entra livremente no nosso corpo, né? É tranquilo, não existe barreira, a gente respira. Se não respira pelo nariz, dá um jeito de respirar pela boca. Você já falou qual a importância de respirar pelo nariz, mas a gente acha que é um caminho aberto, mas tem mais barreira aí. Fala aí para mim. Marcelo, eu queria que você imaginasse uma coisa. Quando você engole alguma coisa, saliva também, a luz da faringe fica zero. Tá certo? Certo. Para o que você engolir não ir lá não ir para cima. Lá, senão você nem para cima. E você, para poder limpar toda aquela coisa de saliva, o alimento, você empurrar ele para baixo e tudo mais, você tem que imaginar que nós temos uma constrição de 100%. Isso a faringe não é uma estrutura tubular de passagem, de passagem rígido. Não, ele é capaz de ter luz zero, fechar completamente pela constrição muscular. Aí você vê toda aquela coisa de dinâmica muscular vem aí. Então, é uma estrutura que a passagem pode ser zero. Ou está totalmente aberto quando a gente está acordado. Então, o ar já teve que passar pelo nariz, passa pelo palato, na faringe, né? E aí ele encontra o quê também? Pode encontrar uma língua grande que posterioriza por várias razões. Uma porque a criança que não respira bem pelo nariz tem uma arcada dentária estreita, e a língua, não sendo exageradamente grande, mas é relativo à estrutura da boca, ele pode estar grande. Ele tem uma boca mais deformada, ovalada, exatamente. E a língua pode atrapalhar também. E a criança pode ter uma micrognatia, hipodesenvolvimento de maxila, e a língua... Com a maxila um pouquinho para trás, né? Isso, então a língua também vai para trás, não é? Língua também tem o mesmo efeito. Ele tem que encostar bastante na parte posterior para poder empurrar o alimento e não regurgitar, não ir para cima. Então, é um local sítio aqui que também é capacidade zero de fechamento total. Aqui também teve uma área que também pode fechar 100%, que é o palato. Então, o ar aparente, quer dizer, a gente tem o conceito de que é um tubo aberto o tempo inteiro, mas não é. Dependendo... Então, você me deu uma ideia aqui. Por exemplo, o cara
ele já tem uma dificuldade de respirar pelo nariz. Você falou da importância de respirar pelo nariz. Então, a criança que não respira porque é alérgica ou porque tem adenoide grande, etc., não respira direito pelo nariz, vai respirar pela boca. Respirando pela boca, ela desenvolve uma deformidade que vai atrapalhar o ar entrar pela boca. É isso? Também. E, além do mais, tem mais um detalhe, Marcelo. Quando você respira pela boca, você pode perceber que existe uma leve constrição também da musculatura de faringe quando você respira pela boca. Quando você respira pelo nariz, não. Existe um relaxamento. Tenta fazer isso agora. Quando você respira pelo nariz, não tem como você fechar aqui. Quer dizer, uma respiração mais confortável, né? E mais ampla, confortável. Mais ampla. É. Agora, você respira pela boca, você cria um certo, por reflexo, um estreitamento. Olha só. E essa é uma das razões também de apneia do sono. Quer dizer, aqui não é um fator. Aliás, eu vou dizer um pouco mais para frente o que nós, otorrinos, erramos. No estudo da apneia, a gente jogou a maior parte a culpa no palato. Aí desenvolveu várias técnicas o chamado úvulo-palato-faringoplastia, que é uma cirurgia, que é uma né? cirurgia, para corrigir. mas concentrou demais na faringe. Quando tem um fator nasal, tem um fator da hipofaringe, a língua, a base de língua. A base da língua grande. Tem epiglotes que são muito compridos e grandes e posteriorizadas. Eles causam também bloqueio. O que é epiglote? Fala aí. Epiglote é uma estrutura que você já deve ter ouvido falar alguma vez, a população também, que é uma estrutura de cartilagem bastante maleável e que foi proposto antigamente que ele servia para proteger vias aéreas respiratórias na deglutição. Quer dizer, na deglutição, você engole a comida para não ir lá para o pulmão, ela tamparia a supraglote e tal. Em parte é verdade, sim. Mas ele também é importante para jogar a comida para os laterais. Tá? Onde a gente tem a parte mais ampla do esôfago superior é ali na parte chamada seio piriforme, que é onde tem as cordas vocais no meio e tem um espaço lateral que a comida passa sem cair lá para os pulmões, né? Exato. Então, o epiglote também tem esse papel, mas também tem um papel de ser sentinela. Ele é muito sensível, então ele também, quer dizer, supostamente ele tem um papel de ser um lugar assim que a comida chega, já ele pode refletir no fechamento das cordas vocais e tudo mais. Tudo isso, na verdade, é uma coisa muito complexo, mas, como toda a estrutura do nosso corpo, ele tem um papel. E epiglote tem esse papel na deglutição, mas também tem um papel na obstrução. Olha só. Já vi muitos epiglotes grandes e posteriorizados, eles fecham completamente. A gente vê isso fazendo uma endoscopia nasal, a gente vê que o epiglote está posteriorizado. Normalmente ele devia estar aberto, assim, meio permitindo a visualização de corda vocal e tal. Aí ele atrapalha a passagem do ar. Pode atrapalhar. Epiglote é aquela estrutura que a gente sente no engasgo, né? Quando engasga, é ele que tampa lá e dá aquela sensação de que você não consegue respirar, é isso? Sim, mas ele não é o único, né? Na verdade, quem faz complexo, são as cordas vocais, banda ventricular, tudo isso se fecha para proteger a traqueia. Então, é que é tão complexo esse mecanismo. É por isso que o interessante é quando você já nasce com tudo isso programado. Tanto é que uma criança, você não tem que ensinar uma criança a mamar. E a criança mama, engole, né?
deglute sem nenhum tipo de problema. Tá tudo prontinho. Tá tudo ali. prontinho, funcionando que nem aquelas mecanismos de relógio, né? E quando dá problema é que nos adultos com AVCH, AVCI, quando mexe no centro, derrame cerebral, né? Derrame cerebral, você tem essa disfagia. Esse lance de engasgar, Exato. de você não conseguir que é um outro engolir capítulo, direito, né? é um outro capítulo. Que é um outro capítulo. Mas na apneia, ele então, a língua grande e posteriorizada pode causar também bloqueio. A gente falou então da epiglote, é bem interessante, né? A epiglote é aquela estrutura que a gente tem aquela sensação quando engasga, que parece que tampa a via do ar e você não consegue respirar, mas como você falou, é bem complexo, não é só a epiglote. Não é epiglote, é bem mais corda vocal, tá? Problemas de corda vocal, que é o último, vamos dizer assim, obstáculo para o ar passar, ele é a região mais estreita das vias aéreas superiores, tá? É a região mais... É onde ficam as cordas vocais. Exatamente. Quer dizer, a própria função da corda vocal, que também é um fenômeno muito complexo, mas que nós temos total controle da abertura e fechamento, mas tem alguns casos de pacientes que são entubados e que, por várias razões ou questões neurológicas, têm paralisia de corda vocal. E tendo paralisia de corda vocal, se está em aberto, chamado em abdução, a pessoa engasga toda vez que come, porque ele não fecha. Tá? Olha só. E quando ele está em adução, as duas cordas vocais estão super fechadas, a pessoa fala, mas não respira. Por isso que tem que abrir... Uma das causas de apneia do sono. Aí seria a apneia do sono grave. Então, assim, para não... pacientes que têm esse problema de paralisia de cordas vocais? Pacientes normalmente que ficaram entubados muito tempo. Na UTI, precisaram por um acidente, etc. Ou talvez agora, na fase pós-Covid, a gente vai ver bastante, teve muita gente entubada, né? Sim, mas assim, nós estamos conversando de uma estrutura que não é comum aparecer no dia a dia da apneia, tá? Só pacientes com sequelas de algum problema mais sério, nós sabemos que ele pode ter apneia, mas não é o mais... não é o mais comum. Não é o comum. Não é o mais comum, mas tem que prestar atenção, né? De repente, se teve teu pai, ou sei lá, um parente que foi para UTI, teve um AVC, foi entubado muito tempo e tem essa dificuldade, ronca muito e tem essa dificuldade para respirar durante o sono, é importante prestar atenção nisso, né? Nas cordas vocais. Então, as cordas vocais ele não tem um peso muito grande no dia a dia.